Sejam muito bem-vindos ao Plural Pode. Sim, o podcast da Mulher Plural. Meu nome é Fernanda Oliveira, eu sou atriz, produtora, comunicadora e gestora de cultura e sustentabilidade da organização social Pretas Ruas. Sim, nós somos organização social agora, Tinete. Bom, hoje estamos aqui, né, no Sesc Ramos e vamos conversar com ela, a lindíssima, a oxumânica, a magnífica Débora Bastos. Se liga só no currículo. A Débora, ela é enfermeira, sociopsicodramatista afrocentrada e especialista em saúde mental e em diversidade e inclusão. Além de vice-presidente da Organização Social Pretas Ruas. Sim, a gente trabalha juntas. E é diretora executiva do Instituto Juristas Negras e criadora de conteúdo decolonial em saúde mental. Gente, ela tem um currículo tão extenso que se eu começar a falar, o programa já acabou. Então, vamos logo diretamente à pergunta que não quer calar. Quem és tu, mulher? Ô, Jesus, é uma pergunta profunda, né? Tá De pensando definir, assim, eu acho que, primeiro de tudo, eu sou Débora, né? Gosto sempre de trazer a minha ancestralidade, filha de Jurema, de Ligo. Meus pais me ancestralizaram. Sou uma menina que vem da Baixada Fluminense, né? Do território de favela. Acho que é praticamente a minha vida inteira eu morei, né, em comunidade. Meus pais não cursaram, né, escolaridade formal, então também sou a primeira mulher da família a cursar o nível superior, né, a fazer uma graduação. Então, isso eu devo aos meus pais, né? Eu sempre falo que a gente parece até repetitivo quando eu trago isso, mas é preciso que a gente demarque esse campo, né? Porque para nós negros é difícil estar nesse lugar. E quando a gente chega nesse lugar, tem um pilar, né? Uma história que nos leva a ter. Então, é só isso, né? De formação, só esse pouquinho aí que você trouxe. Mas eu gosto de trazer mais a minha essência. Assim, sou mãe da Júlia, uma adolescente maravilhosa, escorpiana, nada, adoro falar de signo. Braba. Mas também, assim, é o meu pilar, a minha motivação, é a minha alegria, é a minha força. Para eu continuar, assim, sabe? Para eu continuar sonhando, sabe? Ah, que mal, gente, que lindo. Então, quando você se apresentou, você fez questão de falar quem você é e de onde você veio, quem veio antes de você, né? E qual é a importância nesse momento de você apresentar a sua ancestralidade? Então, acho que é primordial, né, não só apresentar, como a gente trazer, né, a ancestralidade, não só na nossa fala, não só no nosso discurso, mas também na nossa prática, assim, né? Como eu havia dito, assim, meus pais, eles não tiveram acesso a livro, acesso à escolaridade, mas eles tinham um conhecimento ancestral, uma sabedoria, né? Eu costumo ser ousada dizer que eles tinham uma ciência ancestral. Então, a maioria do meu aprendizado, que hoje eu falo que eu estou afrocentrando a saúde, eu não encontrei em nenhum livro. Então, eu encontrei nos meus ancestrais. Então, se eu estou aqui, né, como diz a filosofia Ubuntu, é porque eles foram, é porque eles são, né? E é isso independente de qualquer materialidade que exista. Assim. Então, para mim, é primordial a gente sempre honrar, né, a ancestralidade e trazer mesmo na nossa fala e na nossa ação quando se é permitido, né? Porque nem sempre, ainda mais em espaços de poder, na academia, a gente ficar trazendo. Então, é sempre importante quando a gente está nesse lugar, assim, né? Pluriversal, aberto, qual a gente possa trazer, né, a nossa afrofamília. Que ótimo. E você fala, né? Você falou que os seus pais eles não tiveram estudo completo. Você veio de uma família que alguns integrantes eram analfabetos. E como você conseguiu furar esse ciclo? Então, assim, né? Eu falo que acho que não é nem furar, não, assim. Foi uma coisa de algo que
estava intrínseco dentro de mim, né? Uhum. Eu cresci numa família no qual o meu irmão, ele tinha não, né? Ele tem um transtorno psiquiátrico. E aí eu cresci a minha infância toda vendo aquilo, me revoltando com aquela situação. E aí começa, criança já nasceu um desejo de ser da área da saúde, assim, né? Eu pequena já olhava, via aquelas maus tratos, aquelas atrocidades que era feita no corpo do meu irmão, né? Pelo campo da psiquiatria em si, na época manicomial, há 20 anos atrás, até mais de 20 anos. E eu dizia que não é possível que aquilo ali fosse a única maneira de ter um cuidado. Então eu sempre ficava ansiando que eu iria ser enfermeira. Eu sempre falava para os meus pais. E aí os meus pais também sempre foram uma pessoa, apesar de não ter estudado, sempre pegou muito no meu pé, no pé dos meus irmãos, assim, né? Para que a gente estudasse. Então, lógico que a gente tem, né, essa coisa dos pais falar para a gente estudar, mas cada um escolheu o seu querer, sua trajetória. E aí eu falo que acho que é isso, é algo que também eu sinto às vezes como uma missão, assim, sabe? Eu não uso isso como uma questão religiosa, mas sim de algo que também para mim perpassa pelo lado espiritual de missão, né? Porque eu trabalho na saúde mental, a saúde mental ela perpassa dentro do meu ser familiar. E eu sou muito feliz, assim, realizada naquilo que eu faço. Independente de onde eu estiver trabalhando no campo, nas questões de saúde mental, é o que me nutre também. Não é só eu dar, eu recebo, sabe? É uma troca justa. Então, eu acho que vem muito por isso aí também, né? E por que exatamente... Esse querer. Desculpa. E por que exatamente a enfermaria? A enfermagem, desculpa. Porque a enfermagem e não ou a psicologia, ou da onde veio isso? Então, eu acredito que do cuidado, né, a enfermagem por ser uma ciência do cuidar, lógico que no início, né, quando eu tinha aquela idealização pela enfermagem, eu não tinha essa amplitude, né, do conhecimento da ciência que é a enfermagem. Mas eu acho que eu fui muito pela via do querer cuidar mesmo, né, de estar ali. E aí eu fiz psicologia, né, que é curioso isso. Eu iniciei a minha graduação em psicologia, fiz 6 períodos de psicologia. E aí eu sou aquela Débora que eu sigo muito o meu querer. Eu achei que ser ousada com isso. E aí eu falei, cara, já criando um pouquinho de maturidade acadêmica, né, que ainda não tem, mas a gente vai tentando pular e subir esse legal. E eu falei, não tem como eu terminar uma graduação que não está me preenchendo, sabe? Era aquilo que eu queria, né? Seguir a carreira de saúde mental, mas ainda não tinha alguma coisa que estava fora da caixinha. Sim. Não estava encaixando. Tava... E aí eu troco, né, na metade ali da graduação para enfermagem, cara. E aí aquilo era... Foi o momento que você se encontrou. Com certeza, assim. E eu falo, não é enfermagem por amor. Não gosto desse negócio de enfermagem por amor, hashtag. Né? A gente precisa valorizar cada vez mais a nossa categoria profissional. Nós somos uma ciência. Mas eu amo o que eu faço. E gosto de ser respeitada e valorizada disso. Assim, né? E deve, né? E tem um ditado que eu não sei nem de quem é, se é uma frase filosófica, que fala assim, né? Quando se trabalha no que ama, você não trabalha nunca. Eu acho que eu trago isso, assim, quando eu falo de ser enfermeira, sabe? A gente está cansado, tem muitas adversidades, né? Tem muitas barreiras, mas eu tenho certeza daquilo que eu quero construir, né? E continuar, assim. Agora vamos falar dos seus trabalhos. Além de ser vice-presidente, né, da Pretas Ruas, você é criadora da intervenção Psicodrama Decolonial Afrocentrado nas Encruzilhadas para pessoas em situação de rua. Antes de você falar desse trabalho, me conta em que momento a rua te atravessou. Olha, a rua também fala comigo, assim, né? A rua começa a falar comigo na questão pessoal, assim, né? Não que minha família, ninguém passou por essa situação de rua, né? Eu sempre gosto de trazer muito a real vivência, a real história, porque eu sempre trago no meu discurso, e isso precisa ser alinhado à prática, que a gente precisa parar de medir escassez com as dores dos nossos irmãos, assim, senão a gente não avança.
né? Quando a gente fala de interseccionalidade, é também a gente, quando está nesse lugar aqui, né, por mais que a gente é negro, muitas questões nos atravessam, mas interseccionalmente. Então, assim, falar das ruas, né, eu vim de uma família de extrema pobreza, assim, né, e a gente já quase, assim, né, teve essa coisa de não ter dinheiro para pagar aluguel e quase ter ido parar nas ruas, assim, né. Mas não chegou a esse extremo. Mas a questão do meu cuidado com a rua, eu acho que eu acho não, eu penso que era estar na camada social, acho que hoje eu posso dizer com essa palavra, que ninguém quer chegar, sabe? Porque é muito bom, é muito rico quando você já chega num lugar no qual ele já está moldado, já é uma clínica antirracista, já tem tudo pronto. E aquele corpo, né, que ninguém chega, sabe? E que além de não chegar, eu acho que é isso que me encanta na rua, que me desperta essa vontade de vir, a galera faz um paradigma, né? Porque a população em situação de rua ou é agasalho ou é alimento. E aí o que eu penso, né, olhando para mim, o que eu já com essa ferramenta de saúde mental, as coisas que eu queria também resgatar, né, que tem a ver com essa questão ancestral, o que eu posso fazer ali naquela rua, além do que realmente é insurgente, né? É importante que eles tenham acesso à alimentação, agasalho, tudo. Mas o que eu poderia ofertar não é de diferente, mas que também é urgente para eles e que parece que é leite, né, da sociedade se tapa para que não seja visto. Então, acho que a rua me chama mais para essa questão da escuta, né, do acolhimento e de estar ali na base. Eu gosto muito de trabalhar na base, eu gosto muito de trabalhar, né, com essas questões que são muito difíceis de chegar aonde já deveria estar e não está, sabe? Eu acho que a gente, quando vê que o sistema ele cria barreiras, a gente precisa romper essa estrutura. Se a gente não conseguir de dentro, a gente sai para fora. E aí a gente aprende lá e leva para dentro, sabe? Acho que é isso assim que me leva também. É assim com o meu pessoal. E esse trabalho que você faz, deixa eu ver, o psicodrama neocolonial, como é que se dá esse trabalho? O que seria esse trabalho? Se você puder dar uma explicação. O que é assim, né? Só para pincelar, assim, eu começo na Pretas, sou formada em psicodrama, né? Então, a gente começa a trabalhar grupos. E aí esse grupo eram muito grupos de mulheres, né, em situação de abrigo, em situação de vulnerabilidade. E aí eu já tinha essa ferramenta, né, do psicodrama, de ter trabalhado, de ter me formado em sócio-psicodrama. E desses grupos, a gente começa a entender que muitas questões ali de atravessamento de sofrimento emocional, mental, psíquico daquelas mulheres, e não só sofrimento, né? Essa questão delas se resgatar, de conhecer os seus papéis, seriam coisas para a gente trabalhar no psicodrama, né? Porque o psicodrama tem uma amplitude de trabalho, né? Tanto de grupal quanto pessoal. E aí vem apresentando essas coisas raciais, né, de gênero. E aí eu falo, cara, né, eu estudei uma ciência, tenho todas as técnicas, mas essa ciência não consegue atingir essas demandas que essas mulheres estão trazendo. Então, assim, o que eu, como mulher negra, e aí eu falo que aí sim, a gente precisa entender por que é importante o lugar de representatividade, né? Porque eu acho que é isso, é você, o outro te olhar e entender que essa pessoa pode vir a entender a minha dor, ou se colocar, né, no lugar. E aí eu olhava para aquilo ali e falava, cara, tem muita pegada racista e tal. Conversava com a Pamela, né, que é a nossa presidente, e vamos racializar essas questões, assim, né? Até porque, né, grande parte da população de rua É majoritariamente negra, né? Então, assim... E aí, Fernanda, com essas questões que elas vinham trazendo, eu falei, cara, a gente precisa aplicar o conceito de decolonialidade. E aí fui me aprofundar nas leituras, trazer o que eu poderia implementar dentro daquela ciência que eu já tinha sido, né, estudada, assim. E aí o que é a decolonialidade, né? É você desconstruir e também construir. Então, assim, quando eu falo de psicodrama decolonial,
eu não estou desconstruindo quem sou eu para desconstruir a ciência que Moreno buscou. Mas eu estou dizendo que precisa ter um olhar racial para aquilo, dentro daquela abordagem. E aí, minha irmã, é aquilo. A gente começa a trabalhar papéis, trabalhar as potências, trabalhar diversas questões e trazendo, né, o recorte racial. E aí, quando a minha irmã fala, nossa, eu sonho em ser isso, eu quero estar nesse lugar, mas tem algo aqui que me impede, isso não é uma coisa só de um adoecimento psíquico. Isso é o sistema, a sociedade faz isso com as mulheres negras. Eles matam os nossos sonhos. Né? Os traumas diaspóricos que a gente também carrega da nossa ancestralidade. E aí, como é que você faz para trabalhar um papel para dizer para uma pessoa que, cara, eu não vou vir com aquele papo coach, que eu não gosto de coach, que coach só ajuda quem escreve, né? Para dizer que, olha, eu vou a gente vai entrar numa clínica, vamos fazer grupos. Não! Sabe, a gente precisa marcar para ela que isso faz parte do racismo estrutural. E como é que a gente vai fazendo isso? Trabalhando juntas, porque para mim também foi uma novidade. Né? Então, assim, eu acho que a decolonialidade vem isso. Né? Tentar construir, a partir da ferramenta que eu tinha, trazendo o letramento racial e emocional para essas questões. E aí eu falo que a gente não está aqui para fazer empoderamento. A gente está aqui para resgatar a potência. Já estão delas. Só que a gente precisa trazer de uma forma mais sólida da questão. Não é só a abordagem. É trazer o antirracismo dentro da nossa abordagem. Né? Bacana. E aí, né, é uma dúvida, porque eu também, até te conhecer, eu não conhecia essa parte. O que é o psicodrama? Né? O que a gente falou, do que você faz, mas o que é o psicodrama e como você chegou nesse diferencial, né? Já que você fez psicologia e você se encontrou nessa área. Uma historiazinha longa, mas vou tentar resumir, que eu falo não tem problema. Pode falar. Pode falar de signo, né? Pensa numa pisciana com ascendente leão. Eita! Assim, a cabeça te dói, mas o corpo tá aqui, assim, né? Mas, assim, o psicodrama, ele chega na minha vida a partir de um projeto que eu fazia na época, que era o REP da Saúde, que é Rede de Adolescentes Promotores de Saúde, né? O projeto da Prefeitura, da Secretaria de Saúde. E aí, o meu mestre de psicodrama, né, que foi meu mestre, o João Tavares, ele vai levar essa oficina de psicodrama para o REP da Saúde. E eu era um desses adolescentes na época. Né? Peraí, isso tudo foi quando você ainda era adolescente? Eu fui jovem adolescente. Tá. Eu não conto a minha idade, não. Não, tudo bem. Isso aí... Mas eu era uma jovem, né? Então, assim. E aí, essa oficina vem mesmo para sim, sabe, trazer potência para o grupo, né? Ver as questões que a gente tinha. E na época eu tinha uma ansiedade generalizada, assim, que era algo que me paralisava, sabe? De certa forma, assim, sabe? De muitas coisas que eu queria fazer, assim. Então, era algo que já externalizava no meu corpo. E aí, dentro dessas oficinas de psicodrama, aquilo veio diminuindo, sabe? Eu via resultado. Eu conseguia fazer uma catarse corporal, né, na fala, no gesto, e trazer ali da onde estava aquele sintoma daquela ansiedade naquelas oficinas de psicodrama. E aí eu, muito encantada, sem também saber, né, o que era na teoria o psicodrama, fiquei encantada e começo a trazer para o João. Eu chamava ele de guru, até hoje eu chamo de guru. Eu falava assim, João, isso aí é bruxaria, isso tem mágica. E ele mega ateu, ele precisa dessa parte. Ele mega ateu, que é isso, que não é nada, isso aqui é ciência. E eu, não é possível, você está me ajudando, as minhas ansiedades vêm diminuindo e tal. Ele, isso é psicodrama, isso é moreno. E aí eu falei para mim, na época eu estava na graduação de enfermagem já. E aí eu falei assim, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida e para o meu trabalho. Só que assim, na época eu não tinha um puto no bolso que pudesse bancar esse estudo, assim, né? Porque ou eu trabalhava, estudava,
pagava No caso, faculdade, isso que eu ia faculdade perguntar. privada. Ah, tá. Eu ia perguntar, isso você aprende na faculdade? Não. Não, você Isso teria é que uma fazer um formação curso à fora. parte. Isso. E aí o psicodrama, ele chega assim na minha vida, né? Nessa parte. Passa um certo tempo, o João oferta bolsa de psicodrama para esse jovem. E aí quem foi agraciada a receber a bolsa? Quem? Eu, porque o Cosmo, falei pra ele, até o Cosmo facilitou que essa bolsa chegue a mim. E aí ele me fala uma coisa que ficou marcada pra mim pra sempre, e eu sempre levo na minha clínica, em qualquer trabalho. E aí ali eu vi a importância da gente também trazer para os responsabilidades. Não, foi o Cosmo, foi você, foi a sua potência, foi a Débora. E eu nunca trazia esse olhar pra mim, sabe? Ali já começou a formação, naquele telefonema que ele falou, não, você é merecedor, merece sim, sabe? A bolsa é sua por conta disso, disso. E eu falei, cara, é mesmo, né? Senão a gente também toda hora fica nos desmerecendo, sabe? Eu nunca sou capaz disso. Nunca foi porque isso é uma coisa muito interna das pessoas negras, né? A gente nunca se sente capaz de nada. E aí, cara, eu ganhei essa bolsa por dessa formação, fiz 2 anos e meio de formação, né? E João Tavares é o meu mestre. E eu sou apaixonada pelo psicodrama. O psicodrama, ele vai se em Viena, né? Do Jacob Levi Moreno. Moreno mega ousado, né? Em outra parte da capital estava Freud também, trazendo a psicanálise a todo vapor, né? E Moreno criando aí o psicodrama, que nada mais é, né? Que é psico, quer dizer mente, né? E drama quer dizer ação. Então, assim, as pessoas confundem muito o psicodrama como se fosse algo teatral, né? Só da parte teatral, mas é um teatro terapêutico, né? Tanto que o Moreno, ele começa a fazer essas encenações no palco do teatro, né? Que era o primeiro consultório dele, além de também atuar nas ruas, na cidade. Então, o psicodrama, ele é essa dramatização do corpo, né? Mas de uma forma muito terapêutica, muito clínica. E aí você pode trabalhar de diversas formas. De forma empresarial, de forma clínica, de forma grupal. Ele dá essa amplitude de trabalho. Assim. Tem a ver, assim, talvez seja uma pergunta meio idiota, mas tem alguma coisa a ver com constelação familiar? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá, continuando. Não tem nada a ver. E é isso. E a gente precisa demarcar. Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque são abordagens totalmente diferentes e que a intenção de trabalho também são totalmente diferentes. Entendi. E aí, nada. Você passou a se especializar e esse é o centro do seu trabalho. É sempre dentro do psicodrama. E como é que você vê os resultados? Como você tem visto, como você tem percebido dentro do seu trabalho? Olha, diversas as questões que eu possa trazer. Ai, desculpa. Vai, cara. Corta aí. Eu vou Quer só uns 10 dar, minutos? eu vou só Dá dar uma pra pausa, porque já temos 20 e poucos minutos. Aí eu já começo. Porque aqui ele para quando tem 30 Ai, minutos. Tá eu tô esperando você, que você falou 10 minutos, Fred. Deve ser alguma coisa Não, maior. 10 minutos, tava faltando 10 minutos pra... Terminar. Porque a cada 30 minutos, sei lá o que acontece, A câmera a para de câmera gravar. para de gravar. Ixi. Aí a gente quando- pausa, pra tipo, não cortar no meio da fala. Sim. Pausa e grava volta. de novo. Vamos lá. Entrevista Débora, segunda etapa. E aí, dentro do psicodrama, né, você se auto-intitula sócio-psicodramatista afrocentrado. Qual é esse diferencial afrocentrado dentro do psicodrama? Primeiro que eu trabalho com muitas questões sociais dentro do psicodrama, né? Principalmente na Pretas Ruas, porque a gente trabalha, não tem como a gente trabalhar a saúde mental da população em situação de rua sem trazer, né, os quesitos da sociedade, né, socio-raciais. E aí, por que eu falo que é afrocentrado? Porque eu trago para essa população de situação de rua, dentro dos grupos de psicodrama, todas as questões das nossas raízes africanas. E aí eu não estou falando de religiosidade, tá? Estou falando de questão cultural,
de matriz africana, e muitas pessoas, né, quando elas se intitulam nesse lugar, seja da capoeira, seja de um cuidado com ervas, quando eles trazem isso, e aí eu começo a trazer dentro do psicodrama que é possível também entrar isso dentro do nosso cuidado. E aí, voltando por que eu acho que é diferente, porque eu não fiquei presa ao livro, eu não fiquei presa àquilo que eu estudei, eu não fiquei presa à ciência de Moreno, sabe? Eu decoloniei mesmo, sabe? E adaptando na realidade, E né? adaptei dentro da realidade. Eu dou um exemplo de como é que eu trabalho a redução de danos no psicodrama afrocentrado. Como é que eu vou falar com a população em situação de rua que faz um uso abusivo de substância, de drogas, que está nessa condição, e pensar só na droga? A droga foi um lugar que ocupou na vida dele, sabe? E por quê? Por muitas questões de atravessamento racistas, né? De muitas questões sociais, e que se a gente não tem esse olhar, né, essa lente antirracista para esses corpos, a gente vai reproduzir o oba-oba. Ah, fulano é só mais um que usa droga. Você vai aplicar tal método, usar tal medicação. Não, precisa trazer o fulano para a realidade. Por que você está nessa condição? Porque é muito óbvio para quem já está estudando, para quem está lendo. Mas para uma galera que não tem acesso à informação, que ele entenda que eu gosto de trazer que aquela droga é um lugar, eu sempre falo isso, é um lugar de tamponamento psíquico, de sofrimento e por diversas questões, sabe? E aí você vê aquela população chorar e trazer, sabe, conseguir esvaziar aquela situação e falar, cara, realmente é isso. Realmente eu fui em tal lugar, eu fui atendido por conta disso, disso, sabe? Então, assim, eu preciso, para mim, é o meu dever, não só afrocentrar as minhas práticas de cuidado, mas também trazer a questão que muitos adoecimentos, muitas travas, muitos lugares de subalternidade que essas pessoas se encontram é fruto do racismo. E nem todo mundo está com essa consciência racial ainda. E aí a gente precisa muito levar. naturalizado, é tudo muito naturalizado, tudo muito intrínseco dentro da gente, que para a gente conseguir perceber até que atitude, e assim, eu não estou passando a mão na cabeça, dizendo, é porque é algo que está tão intrínseco que a pessoa em si ela não percebe e passa, e passa assim como algo normal e aceitável. Na verdade, ao contrário, a gente não tem que aceitar nada disso. E o resultado? A gente estava falando sobre a minha próxima pergunta, né? Como é que você vê os resultados desse trabalho, que é provavelmente um trabalho de formiguinha, né? De pouquinho, de passinho em passinho. Olha, acho que depende, esse resultado depende muito. E aí não é só passinho de formiguinha, sabe, Fernanda? É dar tempo para cada um uma resposta. É trabalhar a singularidade mesmo. Cada um vai trazer uma resposta diferente. Por exemplo, a gente tem como lema, você sabe, você participar, né, ser da nossa equipe, que a gente tem como lema ocupar espaços além das vidas. Então, quando a gente trabalha essas questões, a gente está trazendo o cuidado para essas pessoas, fazendo uma justiça social e entendendo que quando eles começam a ter essa consciência deles, do lugar deles, de onde eles precisam ocupar, isso já é o primeiro resultado. Sabe? Acho que o primeiro insumo que a gente tem como resultado e que a gente consegue enxergar dentro da Pretos, porque a gente trabalha com uma população que é difícil, que é difícil a gente conseguir também até a própria atenção, a gente ganhar uma confiança, porque é tanto maus tratos, tanta violência que eles passam, que é difícil quando você chega com uma pessoa dizendo que você quer fazer muito para além de levar a comida. Então, hoje a gente tem um resultado, a gente fez um projeto de saúde pretas, no qual a gente trabalhou com mulheres, assim, de muitas mulheres que já, assim, não só resgataram a sua autoestima,
o seu empoderamento, que eu não gosto de falar muito a palavra empoderamento, mas as suas potências, sabe? Que estão ocupando espaços, que estão ocupando lugares, né? Que está conseguindo ter um gerenciamento emocional, conseguir pontuar, identificar as suas dores, da onde ela vem, sabe? Então, esses são muitos dos nossos resultados. Eu não vou te trazer esse dado, porque eu acho que vai ficar muito de uma forma... Isso é uma coisa muito institucional. E não é isso que eu quero como essência, e eu sei que isso não é isso, é só pergunta. Mas só para te trazer assim, que a gente precisa, a gente não pode nunca perder a nossa essência. Né? E como você falou, aí sim é um trabalho de família. Cada resultado, cada avanço que a gente vê a população em situação de longo tempo, né? Cada grupo que a gente faz, que eles falam assim, cara, às vezes eu só queria falar, eu só queria ser vista, eu só queria ser olhado, sabe? E que pra gente é tão natural, a gente conversa, a gente tem um tempo todo, pra eles não. É porque eles são invisíveis, né? Exatamente. Então as pessoas não param para conversar com ele, as pessoas não param para olhar, às vezes é só a esmola, né, que dá e acabou. Eu li uma coisa há pouco tempo atrás, dizendo que caridade não é esmola, não é a mesma coisa que esmola. E aí a caridade em si é você ter consciência da existência do outro, o olhar, né, de você apenas dar um bom dia ou dar uma boa tarde, então você não precisa ter um poder aquisitivo muito grande. E aí eu pergunto sobre a Débora, a pessoa, não a profissional. Como você vê todas essas ações? O que você sente em todas essas ações? Olha, eu sinto... É difícil definir. Eu fico um pouco emocionada. Ah, não tem problema. Estamos entre mulheres, é isso aí. Eu me sinto num lugar de resgate. Eu acho que não é à toa que eu coloquei a palavra resgate ancestral, das tecnologias ancestrais. Porque o lugar que o meu irmão ocupa, e eu vou dizer agora, Débora, pessoa, eu falo do meu irmão, foi um lugar que todos nós negros fomos condenados a ficar. Graças ao muito dos nossos que vêm batalhando, né, para que a gente não esteja nessa condição. Mas essa é a condição que a branquitude, que o higienismo, né, que a maioria das pessoas, né, no tempo de escravização, nos colocou no tronco e na chibata social. Então, assim, olhar para essas pessoas, eu não uso nem a palavra caridade, sabe, Fernanda? Porque é um lugar de muito para além da caridade, muito para além da empatia, é realmente de entrega. E é o que eu falo, isso me nutre, isso me fortalece, porque você sabe que você está aplicando algo, você está vendo o resultado, mas também você fala, puxa, os meus não estão ficando para trás. Hoje, só por hoje, eu consegui fazer algo. E aí vai de um desejo meu também, porque eu sempre falo na Pretas Ruas, nós não trabalhamos com caridade. Porque senão fica muito numa questão, né, de que eu continuo tendo que ofertar algo porque essa galera está ali naquela situação. Então, aqui a gente tem missão de fazer essa galera despertar, sabe? E aí não fica nesse lugar do eu fiz, eu quero fazer. Não, nós somos, nós estamos juntos. Quem faz o trabalho da Pretas Ruas, quem coloca a Pretas Ruas de pé, são essas pessoas que nos ensinam a cada encontro, sabe? E que são protagonistas da história deles. É esse o meu lugar de prazer, assim. Ver que nas ruas não tem só pessoa que está por uma questão de escolaridade ou de extrema pobreza. Tem pessoas que estão na rua porque não tiveram oportunidade. Sabe? Poderia ser eu, poderia ser você. Né? Então, assim, eu acho que é viver nos olhos dessas pessoas e, como diz no lema de Scandema, né? Pegar esses olhos e colocar no mundo. Sabe? Então,
Então, acho que é uma realização, assim, eu sou muito feliz no que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar com esse público, né? Cada vez mais eu quero abortar do meu vocabulário pessoas em situação de rua, isso também é uma coisa que eu já coloquei, perdão, população em situação de rua, e colocar pessoas, que são pessoas, têm nome, têm identidade. Sim. E antes da gente terminar, eu tenho mais 2 perguntinhas. Você é multiprofissional, aí vai a minha colinha aqui, né, do meu roteiro aqui. Você é multiprofissional, além de vice-presidente da Pretas Ruas, supervisora geral de enfermagem no Instituto Felipe Pinel, diretora executiva no Instituto Juristas Negras, criadora da intervenção psicodrama neocolonial afrocentrado nas encruzilhadas para pessoas em situação de rua, integrante do Comitê Técnico de Saúde da População Negra Nossa Senhora. Além de mãe, além de ser mãe, né? E a Débora? Onde você se encontra no meio disso tudo aí? A Débora, a pessoa, a mulher. Olha, Ela come? Ela dorme? Ela consegue descansar? Né? Como você administra todos esses seres em uma pessoa só? é verdade. Não pode brincar que eu sou multifacetada. Mas eu não tem muito tempo que eu aprendi a viver a Débora. A Débora pessoal, porque eu estava numa coisa assim, de fuga da Débora pessoal, né? E aí a gente começa também a trazer muitas coisas, fazer muitas coisas. O meu eu vai ficando para trás. Então, eu também tenho uma trajetória de vida que é tudo muito rápido, sabe? Eu acho que isso também tem a ver com o profissional meu, né? É uma coisa que esbarra, porque assim, eu fui mãe adolescente, né? Então, eu fui mãe aos 14 anos. Então, a Débora mulher, ela nasce ali, precocemente, não tem como. Né? Então, assim, mas eu sempre fui, e eu sou uma pessoa que eu gosto de focar muito naquilo que eu posso fazer. E esse até da pessoa, assim. Eu nunca fico choramingando, olhando para trás. Então, assim, a Débora é mãe, a Débora é muito romancista, gente. Eu sou muito apaixonada. Tô de peixes também, né? Nossa Senhora! Peixes, filho de Oxum. Nônico da vida. Eu sou muito apaixonada pela minha família, né? Muito apaixonada pelos meus pais, apesar de não estarem vivos. Tem 4 meses que eu perdi minha mãe. E eu gostaria muito que a minha mãe estivesse aqui, assim, assistindo tudo isso, assim, né? Vendo a possibilidade da filha que ela criou. Casei muito nova também, casei com 14 anos, inclusive hoje faz 5 anos que eu perdi meu esposo, 20 de agosto. Meu Deus. E é assim, fala muito da parte pessoal da Débora, né? Foi meu pilar, meu amigo, meu companheiro, paizão da minha filha. E que também foi o meu braço para dizer que a Débora precisava olhar para ela. Né? Então, eu sou muito vaidosa, gosto muito de me cuidar, adoro lanchar. Gente, falou em lanche, falou em hambúrguer. Nossa, eu sou viciada naquele podrão das filhas. Cervejeira, sambista toda a vida, adoro uma cerveja. Apaixonada pela minha espiritualidade, para ver se não tiver tempo para cuidar dos meus orixás, da minha espiritualidade, não tem tempo para mais nada na minha vida. Então, eles são o centro. A espiritualidade é o centro da minha vida. Eu acho que é isso. Gosto muito de cantar, ensaiada toda a vida. Sempre me mantém gargalhada aqui. É porque você tá congestionada. Tá molinha, tá aquela coisa assim. Eu sou uma pessoa muito ousada. Eu acho que às vezes eu preciso criar uma persona profissional. Porque isso me deixa num lugar muito vulnerável. Infelizmente, nos espaços onde a gente passa pra gente trabalhar. Sim. Ser a gente é difícil pra caralho. E é isso, desculpa, também sou uma Dercy Gonçalves mesmo. Tá percebendo? E aí, ser você, as pessoas falam, eu sou eu. Cara, como se fosse uma coisa fácil, não é? Porque quando você
é você, nos espaços de trabalho, nos espaços de poder, aquilo de alguma forma se vira contra você. Porque quando a galera quer te atingir, ela pega na sua fragilidade. E se você realmente esquecer, você não se desmuda. Então isso é algo do pessoal da Débora que eu quero gerenciar em mim. Não que eu vou deixar de ser eu, mas a gente precisa ser estrategista. E aí como mulher, como negra, porque senão, meu irmão, a gente já é engolida, a gente é duplicamente engolida e derrubada. Porque mulher preta, quando ascende, quando ocupa espaço, ou está transando com o chefe, porque é isso, é os lugares que eles colocam pra gente. A prostituição, nunca a gente é o intelectual. É E sempre por mérito próprio, né? por mérito próprio. Sempre usam com desonestidade com a gente. Com a mulher em si, com a mulher negra, o peso é maior. Porque esse lugar não é visto para nós. Sabe? Então, mas ao mesmo tempo, por que eu não estou dizendo isso quando eu falo do meu pessoal? Eu não quero perder a minha essência, sabe? Eu quero ser a Débora. Que você Porque a vida, né, a sociedade já tenta matar a nossa pessoa o tempo todo. Né? Você tem que parar de sorrir, você precisa colocar roupa tal, em tal espaço. E onde a gente vai ficando nesse lugar, sabe? É muito difícil, daqui a pouco o nosso eu tá indo embora. Tá cabendo no mundo de quem, sabe? Então acho que é isso, assim. A minha maior vitória até hoje, aos 31 anos, foi não me perder de mim. E com tudo que aconteceu contigo. Né? Não me perder de mim, assim, é a minha riqueza. É ser isso aqui, sabe? E sem medo. Até porque, Débora, no final, quem vai restar é você. Sou eu. Então, se não fosse você por você mesma, nada teria. E para finalizar esse momento emocionante, Desidratei. se Ainda recompôs. tem alguém que senta nessa sala. Ah, tem, As energias atravessando. tem. Ah, relaxa. É assim mesmo, esse programa é assim mesmo. É o momento que a gente se encontra, a gente se emociona junto. E se recupera, bebe uma aguinha, respira. Eu queria dizer assim, primeiro eu queria que você deixasse um recado para aquela pessoa que está te assistindo, que a gente sempre pede no final, porque a gente tem que encerrar o programa, infelizmente. Não queria, tá? Podia aumentar um pouquinho mais, mas fica aí para a próxima. Mas deixa aquele recado para aquela pessoa que está te assistindo e a câmera é tua. Ai, gente, então depois dessa, o que eu falo? Aproveita o momento da emoção. Acho que tem como falar das duas Débora nesse recado final, né? Primeiro, pegando um gancho agora do final da minha última fala, a gente não se perder de nós, não esquecer de onde a gente veio. Eu acho que isso é uma das minhas forças que me faz estar onde eu estou hoje, né? Me fez conquistar aquilo que eu queria. E não sentir vergonha, né? Porque eu acho que seja de onde tu veio, o que você passou, talvez quando você esconde isso, você colocou uma pedra no seu caminho, sabe? E é aquele lugar ali, aquela situação ali que vai te honrar lá na frente. Eu tô falando de mim, assim, sabe? Até um certo tempo da minha vida, eu tinha vergonha de falar com meus pais, não sabiam ler. E hoje eu falo isso com tanta força, sabe? Com tanto orgulho, porque me fez isso aqui. Então eu falo assim, não se percam de vocês. Seja você, assim, é difícil pra caraca. Mas é isso. E acredite na tua potência, né? Naquilo que está dentro de você. Não estou falando de formas nem mais de espiritualidade, de religiosidade, mas existe algo dentro da gente que é de missão de cada um, sabe? E eu acredito muito nisso. E eu me sinto como prova viva de onde eu vim e aonde eu estou. Não foi ao acaso, então, assim.
acreditar em mim, acreditar nos meus sonhos, buscar, né? Acho que fez a Débora. Então, acho que é possível sonhar sim, é possível acreditar e não deixe que nenhuma pessoa, nenhuma questão social, nenhum sistema mata aquilo que você veio fazer. Porque eu tenho certeza, aí sim, né, pela meu orixá, pela minha ancestralidade, que a gente veio para realizar e a gente está fazendo. Chega de ficar pegado às histórias do outro. Chega de olhar para trás, sabe? Vambora, olhar para trás para reconhecer que se vamos. Ai, gente, olha, Débora, realmente eu quero te agradecer. Eu sei o esforço que você fez para chegar até aqui, né? A Débora estava de plantão, ela concedeu essa entrevista para a gente. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas palavras. Continue, pelo amor de todo mundo, everybody, né? Continue. Não deixe de ser você mesma, não deixe de fazer o que você faz, porque a gente precisa de pessoas tão competentes quanto, que se importem quanto, e a gente precisa da sua essência também. Você precisa da sua essência, o mundo precisa de mais pessoas como você. Então, não deixe de ser quem você é, mesmo quando tudo indicar que não seja nada possível, quando as pessoas não acreditarem mais, não deixe de ser quem você é. Tá? E depois disso tudo, né? Depois de dar aquela respirada, a gente encerra o nosso programa. Primeiramente, eu quero agradecer ao Sesc Ramos, né, ao espaço, pela entrevista. Quero agradecer a minha equipe linda, né? Karine e Marina, maravilhosa. Luzia também. Agradecer também ao Francisco, que ajudou muito a gente aqui, que pôde proporcionar esse momento maravilhoso. Espero que... não se esqueçam de entrar nas nossas redes, né, as redes do Sesc, @Sesc Ramos, e também da Pretas Ruas, @Pretas_Ruas. Também tem a entrevista completa no YouTube, que está na página de Mulheres Plurais, @Mulheres Plurais, no YouTube. Comentem, compartilhem, repasse cada vez mais para que pessoas curtam, propague tudo isso que a gente está fazendo, especialmente para vocês. E muito obrigada pelo carinho. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.